Começa agora o Em Dia com a Saúde, um programa da TV UFMA em parceria com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. No mês do Outubro Rosa, vamos falar sobre câncer de mama e saúde das mulheres. É um tema bem interessante que faz um alerta para a importância da prevenção. Continue assistindo, porque o Em Dia com a Saúde está só começando. O câncer de mama é o que mais ocasiona morte por câncer em mulheres. O autoexame das mamas é importante, mas as consultas e exames são indispensáveis para um diagnóstico seguro ou o alívio por estar saudável. Se o câncer for detectado, o tratamento necessita de acompanhamento de profissionais especializados. E para saber que acompanhamento deve ser feito, eu converso agora com a mastologista doutora Jéssica Mendes. Seja muito bem-vinda ao Em Dia com a Saúde. Muito obrigada pelo convite, Luciana. É um prazer estar aqui com você hoje. Uma conversa muito interessante sobre saúde da mulher. Com certeza, saber mais ajuda a gente a se prevenir também, né? Mas já para começar a nossa conversa, eu queria perguntar sobre o autoexame das mamas. Ele é um aliado da mulher? Sim, na verdade, eu sempre gosto de frisar que preferencialmente eu chamo de autoconhecimento corporal, sabe, Luciana? Porque às vezes tem mulheres que escutam essa palavra autoexame e pensam que só a palpação das mamas é suficiente para que ela diagnostique, faça alguma suspeição de um tumor de mama, de um câncer de mama. E a gente sabe que o autoexame ele só detecta tumores geralmente acima de 2 centímetros. Então, o ideal seria se a gente fizesse esse diagnóstico antes de chegar a esse tamanho com os exames de imagem da mama. Então, o tumor, digamos assim, apalpável já é aquele que já está grande, né? Sim, então o intuito mesmo, por exemplo, de campanhas como essa do Outubro Rosa, é a gente enfatizar que a mamografia, que é o principal exame para diagnóstico precoce do câncer de mama. O autoexame ele é uma estratégia importante para a gente conhecer o nosso corpo. Eu estou com meus exames em dias, mas mesmo assim notei uma alteração na minha mama, procurar um profissional de saúde. Mas ele exclusivamente ele não é suficiente como uma estratégia de rastreio de câncer de mama. A senhora falou sobre ida frequente ao médico. Precisa ir anualmente? Sim, isso é muito importante. Agora, nós estamos em um momento pós-pandemia, a gente observou muitas mulheres, muitas pessoas que deixaram de fazer seus acompanhamentos de rotina nesse período pela situação epidemiológica que a gente se encontrava. E nós observamos que, graças a isso, nós infelizmente tivemos um grande aumento do número de diagnósticos de tumores de cânceres avançados. Então, o intuito da gente fazer a nossa consulta de rotina periódica, anual, é justamente fazer esse check-up, esses exames de rotina à mulher, mesmo sem sentir nada. Então, se acontecer de sentir algo entre o intervalo entre um exame e outro, claro, procurar essa avaliação, mas mesmo sem sentir nada, ter esse momento, gravar qual mês do ano que eu posso fazer esses exames de rotina. Em um ano já é possível ter uma transformação? Deixar de ir, naquele ano específico, pode ter já o acometimento por um câncer? Sim, quando a gente fala de câncer de mama, a gente sabe que na verdade existem vários subtipos. Tem alguns subtipos de câncer de mama que eles têm um crescimento bem lento, mas tem subtipos que podem ter um crescimento mais rápido. Então, em um ano, sim, pode acontecer de surgir uma alteração maligna, um câncer de mama, ou até mesmo uma alteração pré-maligna. Então, esse intervalo de tempo, ele é realmente muito importante para a gente não deixar de seguir com os nossos cuidados com a saúde. E que exames são recomendados para detectar o câncer ou para nós termos um alívio também e descobrirmos que estamos saudáveis? É muito importante essa pergunta, porque a gente sabe que os estudos científicos mostram para a gente que o principal exame relacionado com o rastreio do câncer de mama é o exame de mamografia. Muitas mulheres às vezes têm receio, eu tenho medo da mamografia, será que outro exame pode substituir a mamografia? Mas a mamografia anual, a partir dos 40 anos de idade, ela é fundamental, Luciana. E existem outros exames que são complementares, como por exemplo a ultrassonografia, a ressonância. Às vezes uma mulher abaixo de 40 anos pode ter necessidade de fazer algum outro exame inicial, mas a mamografia é
principal estratégia de rastreio mamário. A senhora falou sobre mulheres que estão já com mais de 40 anos, é o recomendado, mas mais cedo é possível fazer a mamografia por alguma suspeita ou por um fator genético, ou não necessariamente é necessário fazer essa mamografia? Tem duas situações que são muito importantes nesse contexto. A mulher que tem um alto risco familiar, a mulher que a minha mãe teve câncer de mama aos 45 anos, ou então a minha irmã teve câncer de mama aos 40 anos, então essa mulher ela vai ter um exame de rotina de mamografia diferenciado, vai ter esse exame antecipado, a depender da idade e desse contexto do histórico familiar. Então ela precisa passar por uma avaliação em consulta para ter esse direcionamento da conduta personalizada. Outra situação também importante que pode fazer essa mulher jovem ter a necessidade de fazer uma mamografia seria alguma alteração, algo que ela sentiu, algo que ela palpou, às vezes começou até com outro exame como uma ultrassom, mas pode porventura ter a necessidade também de ter uma complementação com a mamografia. Então às vezes a paciente abaixo de 40 fala, eu tenho uma requisição de uma mamografia, mas eu não vou fazer porque eu não posso. Não, ele não é um exame de rotina se você tiver um risco habitual para câncer de mama, mas ele pode ser feito e muitas vezes há essa necessidade. Doutora, às vezes nós recebemos os exames, né, e já damos uma olhada, apesar de não entendermos muito bem o que está escrito ali, mas ali consta um cisto, um nódulo, e muitas mulheres deixam de dar o resultado por conta do medo. Sim, é muito comum. Hoje em dia, com o advento da internet, do Dr. Google, dos sites de busca, de modo geral, das redes sociais, de modo geral, às vezes a paciente olha o resultado de um exame, a conclusão daquele exame, e acha que não é necessário levar ao profissional. Mas sim, é necessário. Mesmo que aquele resultado não tenha a suspeição de um câncer, mas às vezes tem alguma lesão que precisa de um acompanhamento diferenciado, às vezes mais precoce, às vezes com 6 meses, por exemplo, do que 1 ano. Então, às vezes até é uma lesão que foi uma lesão nova em relação ao exame anterior, a depender do contexto dessa mulher, mesmo não tendo uma indicação de suspeição no laudo, mas às vezes, porventura, pode precisar de uma biópsia, de uma cirurgia. Então, quem vai ter essa definição de fato de como será a conduta, será o profissional especializado. Então, é importante a gente levar, e até para se tranquilizar. Já aconteceram muitos casos de pacientes que leram o resultado, acharam que era algo maligno, algo grave, e na hora era uma palavra técnica, né, um termo técnico, que era extremamente comum e ela estava muito assustada. Muitas vezes acontece isso. Nada de Dr. Google, né? Sim. Essa tentativa de interpretar as coisas muitas vezes dá errado. Verdade. Doutora, eu queria que a senhora falasse sobre a questão da biópsia, que é outro medo das mulheres, né? Será que vai ter que acontecer uma furada, vão me cortar para fazer um exame? Queria que a senhora falasse primeiro como é feita essa biópsia e se todos os casos precisam de biópsia. Importante também, nem toda alteração na mama precisa de biópsia, mas há casos que precisam. Quando a gente fala de biópsia, na verdade, existem vários tipos de biópsia. De modo geral, o que é mais comum a gente ter? A gente tem um procedimento feito com anestesia local, uma picadinha, com uma agulha específica, ou seja, um furo na mama, e essa agulha coleta material para ser encaminhado para uma análise laboratorial. De maneira geral, é um procedimento que não precisa de uma internação, não requer a necessidade de ir a um centro cirúrgico, tem uma recuperação mais breve, né? E não tem uma dinâmica assim que interfira no dia a dia do cotidiano dessa mulher. Em alguns casos de exceção, pode ser preciso uma biópsia cirúrgica, mas geralmente essas biópsias que a gente chama de percutâneas, que são as biópsias com agulha, elas são as mais comuns. Então, assim, fazer uma biópsia, ter indicação de uma biópsia, não significa dizer que obrigatoriamente a pessoa tem um câncer de mama. Às vezes a gente precisa elucidar o nome daquela lesão. Então, ter essa indicação, essa prescrição de uma biópsia, essa requisição de uma biópsia, não deve ser algo assustador. Às vezes a mulher tem essa indicação, recebe essa solicitação e não vai realizar por medo. Doutora, tem aumentado o número de casos de câncer em mulheres mais jovens, principalmente o de mama? Sim, infelizmente as nossas estatísticas atuais, elas falam, por exemplo, que aqui para o Brasil a gente tem uma estimativa para este ano de 2023 de mais de 73 mil novos casos, considerando todas as faixas etárias. E há estimativas, há dados que mostram para a gente que aqui no nosso país
país, em torno de 40% dos cânceres de mama são em mulheres abaixo dos 50 anos de idade. Então, é uma parcela muito significativa desses casos. Então, assim, realmente merece a gente falar. Por quê? Porque são mulheres que, às vezes, não têm essa indicação de fazer consulta de rotina, não sabe da necessidade, então não realiza esse exame de rotina. Então, é preciso a gente falar sobre isso. Os maus hábitos, má alimentação, a falta de exercício físico, eles contribuem também para o surgimento desses casos? Algumas mudanças poderiam evitar também? Sim. A nossa literatura científica, ela mostra para a gente que 3 mudanças de hábitos poderiam reduzir em até 1/3 os casos de cânceres de mama. Principalmente o quê? O controle do peso corporal adequado, a prática regular de atividades físicas e não ingerir bebida alcoólica. Então, o controle desses 3 fatores já reduz muito a nossa chance de desenvolver um câncer de mama. Mesmo que a pessoa já tenha um diagnóstico ou um histórico familiar, mas exercer esses 3 fatores, eles podem nos ajudar a proteger, a diminuir as nossas chances. Se a mulher também que já passou pelo diagnóstico, também é fundamental ter esse controle dos seus hábitos de vida para reduzir as chances de retorno da doença. Doutora, muita informação de qualidade, mas é só o primeiro bloco do nosso programa. Vamos ao intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com o Em Dia com a Saúde. Voltamos com o Em Dia com a Saúde. Hoje eu converso com a mastologista, doutora Jéssica Mendes. Seja mais uma vez bem-vinda ao nosso programa. Aprendemos muito no primeiro bloco, mas ainda temos um bloco inteiro de conhecimento. Nós falamos no finalzinho do primeiro bloco sobre os maus hábitos e a senhora falou também sobre os bons hábitos. O hábito da prática de atividade física talvez seja o melhor de todos eles? Com certeza, a prática de atividades físicas é algo fundamental. Agora mesmo eu acabei de retornar do Congresso Brasileiro de Mastologia, onde nós tivemos palestras inteiras só sobre os benefícios da prática de atividades físicas de forma regular. A gente sabe que essa prática de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana já é algo muito benéfico para a gente. Muitas pessoas às vezes perguntam, doutora Jéssica, qual atividade física seria melhor? Aquela que você se sente melhor, que você tem mais prazer em fazer e continuar fazendo. Então é importante a gente sempre buscar algo que nos dê prazer e continuar fazendo, procurando o auxílio especializado do profissional de educação física, que com certeza vai conseguir indicar mais adequadamente. Várias reações químicas acontecem no corpo de forma que ele fica mais protegido, né? Sim, com certeza. E além de tudo, a grande questão é que a atividade física, quem pratica atividade física de forma regular tem uma chance muito menor de ter o sobrepeso, de ter obesidade, que é um dos grandes vilões relacionados com o risco de câncer de mama. Doutora, nós estamos em um estúdio, nós 2 mulheres, mas toda a técnica masculina. Só meninos aqui na técnica filmando a gente. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho, reforçasse a importância dos companheiros também ajudarem as mulheres a ir ao médico e também no apoio após um diagnóstico. Luciana, esse assunto é um assunto realmente bastante sensível. Na minha prática, enquanto mastologista, infelizmente eu ainda observo que muitas mulheres durante o tratamento do câncer de mama passam por alguma separação, né? Então, assim, isso, além de toda a situação de saúde física que está acontecendo com elas, isso com certeza impacta muito na saúde mental dessas mulheres que estão em um momento que elas necessitam de apoio. Então, esse apoio do marido, do companheiro, da família como um todo é algo fundamental para incentivar aí nas consultas, a realizar os exames e dar apoio na realização de algum possível tratamento, né? Isso, então, eu acho que é fundamental. A senhora é mastologista, como esse profissional auxilia no diagnóstico e também no acompanhamento dessa mulher? É fundamental mesmo, porque muitas pessoas às vezes nem sabem que existe um médico especialista em saúde das mamas. E na verdade, ao pé da letra, nós seríamos especialistas na saúde das mamas e também das axilas. Às vezes tem pessoas que sentem alguma coisa na axila e não sabem da existência do mastologista. Então é um médico especialista que pode atuar no diagnóstico, na prevenção, no acompanhamento, no tratamento clínico, ou seja, nas consultas e também no tratamento cirúrgico. Muitas pessoas não sabem também que o mastologista opera. Então, nós somos os responsáveis pelas cirurgias das mamas e axilas. E falando nessas cirurgias, toda cirurgia relacionada ao câncer de mama exige a retirada das mamas? Isso é um grande mito, né? A gente sabe que quanto menor for diagnosticado esse câncer de mama, maior a possibilidade de não precisar
fazer uma mastectomia, que seria a retirada total da mama. Então, é um dos motivos pelos quais a gente bate tanto nessa tecla da importância do diagnóstico precoce, devido à necessidade de tratamentos menos agressivos, com menor impacto físico, social e mental para essa mulher. E essa reconstrução, ela acontece de imediato, após a retirada da mama ou das mamas? Já é feita uma reconstrução? A questão da reconstrução mamária após a mastectomia, né, a retirada da mama, inclusive é um direito da mulher. Nós temos uma lei a respeito sobre isso. De forma geral, sempre que possível, a gente tenta fazer essa reconstrução de forma imediata, ou seja, na mesma cirurgia. Em algumas situações, devido à extensão do tumor, à extensão do tamanho mesmo do tumor, pode ser que em alguns momentos a gente não consiga, devido à segurança do tratamento dessa mulher. Quando isso acontece, em um segundo momento, há a possibilidade de fazer uma reconstrução tardia. O SUS também realiza essa cirurgia normalmente, cotidianamente para essas mulheres, né? Sim, nós temos, felizmente, a oferta desses procedimentos pelo SUS aqui na cidade. Nós temos um grande número de reconstruções mamárias que nós realizamos pelo SUS. Doutora, ir ao médico anualmente, a senhora já falou que é a melhor decisão, mas nesse intervalo é possível surgirem também alguns sintomas que servem de alerta? Sim, e basicamente quais seriam esses sintomas? Eu acho que é muito válido a gente sempre lembrar, principalmente em um momento como esse da campanha Outubro Rosa. Então, basicamente o quê? Se você sentiu algum nódulo na mama, ou então na axila, às vezes não sentiu na mama, mas sentiu na axila um nódulo, pode ser um sintoma de câncer de mama. Uma vermelhidão na mama que não passa. Pode ser uma alergia? Pode, mas pode ser que seja um sinal inicial de um câncer de mama. Uma coceira na mama ou na areola, no mamilo, também que não passa. Também às vezes você eu passei uma pomadinha, às vezes não é uma alergia, pode ser um sinal de um câncer de mama. Um líquido que sai espontaneamente pelo mamilo, principalmente se esse líquido for transparente, tipo água, ou então avermelhado, como um sangue, principalmente se ele sai sozinho, ou seja, sem apertar. Então, um ferimento na pele da mama que não cicatriza, que tem uma demora para cicatrização, um endurecimento na pele da mama, aquela pele da mama que fica mais grossa. Sabe a casca da laranja que tem aqueles furinhos? Às vezes a pele da mama fica com esse aspecto da casca de uma laranja. Então, todos esses são sinais e sintomas de câncer de mama, mas, como você bem falou, pode não acontecer da gente estar visualmente identificando algo, nem palpando algo e, infelizmente, ter um câncer inicial. Então, fazer os exames de rotina, especialmente uma vez ao ano, principalmente, na maioria dos casos, e também, no intervalo entre esses exames, avaliar, conhecer a nossa mama, e essa questão do autoconhecimento corporal, conhecer a nossa mama para saber se tem alguma coisa diferente. Não ter vergonha de conhecer o próprio corpo. Nem de procurar ajuda. Nem de procurar ajuda. O profissional está para receber, para tratar, nem para cuidar. Não tem que ter vergonha de ir ao ginecologista e nem ao mastologista, né? Doutora, homens também podem ter câncer de mama? Pode, a gente sabe que é mais raro, aproximadamente 1 a cada 100 casos de câncer de mama, eles acontecem na população masculina. Geralmente são cânceres já de maior tamanho, porque não há essa recomendação de exame de rotina da mama para o homem, mas o homem também deve ir na sua consulta de rotina com o seu clínico geral, com o seu urologista. Então, se sentir algo diferente na mama, falar ao profissional, ou então procurar de imediato também o mastologista, caso ele sinta algo diferente nas mamas. Doutor, o Em Dia com a Saúde está chegando ao fim, mas eu gostaria de perguntar se a senhora tem mais alguma recomendação para quem está em casa. Certo. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para deixar uma mensagem sobre a campanha Outubro Rosa. A gente sabe que é um mês dedicado à conscientização do diagnóstico precoce, da prevenção do câncer de mama. Em relação à prevenção, principalmente a gente ter o hábito de praticar atividade física, manter o peso corporal de forma adequada, não ingerir bebida alcoólica, o cigarro também, então isso é fundamental. E também em relação à realização dos exames de rotina, principalmente a mensagem é: mulher acima de 40 anos de idade, faça a sua mamografia uma vez ao ano. Esposo que está em casa assistindo, incentive a sua esposa a ir procurar esse auxílio médico, mesmo que ela não sinta nada. E também a gente sempre perguntar para nossas mães, nossas tias, às vezes a gente não está ainda na faixa etária de realizar o exame, mas será quando foi a última mamografia da minha mãe? Então eu sempre gosto de deixar essa reflexão. E passar essa mensagem adiante. A gente que está tendo a oportunidade de ter acesso a essas informações, repassar adiante, porque muitas pessoas às vezes podem não ter acesso a esses conhecimentos.
Com certeza. Obrigada pela sua presença aqui no Em Dia com a Saúde. Obrigada, Luciana. Tchau, pessoal. Obrigada. Eu conversei com a doutora Jéssica Mendes, mastologista. Estávamos falando sobre saúde das mulheres, principalmente sobre a saúde das mamas. Qualquer dúvida ou sugestão, você pode mandar aqui para esse endereço que aparece aqui na sua tela. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Mas voltamos no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!